Quantos sabem como é o logotipo desse ministério? Agora eu quero perguntar, vocês sabem por quê? O Espírito Santo de Deus. Nós vivemos no período em que Ele, que foi enviado dos céus, logo que Jesus também subiu, né? Ele veio para cá e Ele está conduzindo a igreja ao longo dos séculos. E esse mistério que nós temos falado aqui, ensinado para os irmãos, que é a própria igreja em Cristo Jesus, ou formada por Ele, como um corpo do qual Ele é o cabeça. Esse povo, ele será tirado da terra quando o número deles se completar. Só Deus sabe disso. Sabe o momento, sabe o número. Mas a hora que esse número completar e esse corpo tiver íntegro, completo, né? Ele será tirado da terra. Revelação que o apóstolo Paulo teve, do Espírito Santo, de que a igreja vai encontrar com Jesus nos ares. E Paulo também fala que aqueles que amam a vinda do Senhor têm guardado para eles uma coroa. Ama a vinda do Senhor significa eu quero o reino do Senhor manifestado. Venha sobre a terra novamente e estabeleça o teu reino. Foi isso que nós aprendemos na oração que ele ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Isto há de acontecer. Não tem nada que possa mudar isto. Isso já é alguma coisa determinada. Nós só não sabemos o tempo exato, nós não sabemos o número. São coisas que estão relacionadas ao próprio Deus. Mas eu estou destacando isso tudo porque nós entendemos, logo que o Ministério da Comunidade começou, que o Espírito, nós estamos vivendo o período do Espírito, o Espírito tem que nos conduzir, né? Nós estamos hoje debaixo da liderança dele como igreja aqui na terra. Por isso nós escolhemos as 7 tochas, que representam exatamente o Espírito Santo de Deus, ali naquela visão do Apocalipse que João vê diante do trono, aquele candelabro, né? E é feita a referência a ele também, exatamente como a terceira pessoa da Trindade. E eu vou ler o texto para não ficar a coisa no ar, no capítulo 1 do livro do Apocalipse. Esta revelação ela foi enviada por João às 7 igrejas, versículo 4, que se encontram na Ásia, e começa dizendo: graça e paz a vós outros da parte daquele que era, que é e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha e primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que era, que é e que há de vir é o que está sentado no trono, é o nosso Pai. Os 7 espíritos é o Espírito Santo que está diante do trono, né? Representado ali no candelabro. E também Jesus, aquele que se assenta à direita do Pai nas alturas, o soberano dos reis da terra. Então, explicando isso, porque eu tenho entendido e compartilhado com vocês aqui a necessidade da nossa vida como família de Deus estar dentro da realidade para a qual Ele nos tem chamado. E não apenas como informações de coisas espirituais, que são realmente coisas maravilhosas, coisa boa é perceber uma revelação aqui de Deus, das Escrituras, e precisamos trazer isso para a nossa vida. Nós hoje temos vários teólogos que não creem em Jesus como Filho de Deus. Nós temos pessoas que escrevem artigos religiosos, mas que não creem que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Existe uma realidade aqui revelada, que precisa passar por você, por mim, por todos nós, para que aqueles que ainda deverão ser alcançados percebam que não é mais uma filosofia, mais uma ideologia, mais uma magia qualquer dessas. Não. É a revelação de Deus para o homem perdido. Essa que é a resposta para nós. Se você precisa de alguma coisa, talvez você não saiba que precisa de outras muito mais importantes que para você, no momento, não está
preocupado com elas. Mas eu quero te dizer para você que Jesus tem um pacote completo. Então, se o seu problema é uma dificuldade qualquer lá na sua família, Jesus é a resposta. Se o seu problema é que você tem dificuldade de avançar com os seus projetos, a solução é Jesus. Todo aquele que vira o Filho e nele crer, tem a vida eterna. Será que nós estamos entendendo que esta é a realidade para a qual o Senhor nos tem chamado? Portanto, irmãos, eu queria dizer para vocês que eu estou impactado, assim como a irmã Sara compartilhou com vocês, não com apenas o que ocorreu no sábado e no domingo passado aqui entre nós, que foi palpável aquelas coisas que nós ensinamos, nós vamos a pegar nelas. Mas, na verdade, o domingo passado foi o dia do meu aniversário. A programação atrapalhou meu aniversário todo. Uma maravilha, foi um presente de Deus para mim. Presente de Deus para mim. Porque eu estou acompanhando a evolução daquilo que Deus está fazendo aqui no nosso meio. Eu estou vendo que o Senhor está nos levando aos poucos para essa realidade de uma forma assim muito suave, muito maravilhosa. Nós estamos começando a ter aquele entendimento de que não é o problema da tribulação, o problema da perseguição, isso já não está mais tão em foco, porque o Espírito de Deus está no nosso meio. E se Ele está no nosso meio, não tem o que temer. O Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter um contato mais íntimo com Ele. E eu não sei se você se lembra, eu estava aqui pedindo isso, falando para Deus aqui diante de todos vocês, Deus enche a gente, nós precisamos de mais. Está pouco. Aquilo que nós temos simplesmente nos dá vontade de ter mais. Da tua parte, porque eu creio, e é claro, acho que todos vocês concordam comigo, que nós ainda estamos aquém daquilo que é o desejo do Senhor para a vida nossa individualmente, como famílias e como ministério. Nós temos uns que estão correndo, outros que estão andando, outros que estão rastejando, engatinhando. Nós temos tudo, e a igreja é assim. Mas nós temos um chamado do Senhor, onde todos, como foi falado aqui, podem participar de uma forma direta, ativa sobre eles. Às vezes a gente sente um certo cansaço, porque as pessoas pensam que para que alguém aceite a Jesus como Salvador, tem que me levar lá, tem que levar um pastor, tem que levar para falar para aquela pessoa. Ou então trazê-la aqui para alguém estar falando e pregar para ela. Que tanto atravessador, o produto fica mais caro assim, não fica? É você mesmo que recebeu o Espírito, foi selado com o Espírito Santo, que tem que fazer essas coisas. Foi para isso que o Senhor enviou o Espírito Santo, para você ser testemunha em autoridade. Aí então, não sai procurando irmão que tem dom de cura. Impõe as mãos em nome de Jesus. E confie não na sua fé, confie no Espírito que está em você, que é o Espírito Santo de Deus. Confia nele. Confia nele. E continua andando. Simples assim. E o Senhor nos abençoou porque, como eu já disse, foram coisas palpáveis. Nós vimos. Eu vou contar isso aqui, eu não sei se eu já falei, mas eu acho que não, porque não deu tempo. Quase nós não tivemos esse final de semana como aconteceu. Estávamos a ponto de cancelar o nosso compromisso com o irmão, porque já na terça-feira, na quarta-feira, nós recebemos algumas informações muito negativas a respeito dele e do trabalho dele. Coisas que eu já o conhecia, já tinha ido até em São Paulo, no Kickstart, que ele teve lá. Um tempo atrás, eu mencionei isso aqui, fui lá eu, o Argos, o Jean Herbert e mais alguns irmãos. Embora eu não tenha ficado no período total lá, mas eu participei, estive lá, ouvi. E a minha conclusão depois que eu voltei, foi assim, gente, não tem novidade nenhuma. É só a manifestação real de Deus. Em coisas práticas,
que eu estou vendo aqui o tempo todo na vida cristã, mas que parece que só alguns ungidos é que podem ou que têm o privilégio de viver dentro dessa realidade espiritual, onde o poder de Deus é alguma coisa palpável. Mas passou, o tempo passou, eu ouvi alguma coisa, às vezes, a respeito, mas nada que desabonasse o ministério do irmão. Mas recebi informações, e então eu chamei ele, e já estava aqui, na quinta-feira, nós fizemos uma reunião, o presbitério se reuniu com ele, e eu abri então o meu coração com ele em relação a todas essas coisas que a gente estava ouvindo. E se elas viessem a serem confirmadas, nós não estaríamos participando desse kickstart, né? Aqui como Ministério e Comunidade, seria por aí. Fiquei muito pesado, irmãos, fiquei muito pesado esses 3 dias com essa situação, e eu falei assim, Deus, eu que sou culpado, eu aqui abri as portas, fui atrás, porque eu fiquei sabendo que eles estavam precisando e buscando até um local, e eu achei que negócio muito esquisito, porque ele é uma pessoa muito conhecida, qualquer ministério gostaria muito de ter ele presente, se não todos, a maioria, porque ele tem um ministério já espalhado no mundo inteiro, em muitos lugares, muito fruto. Mas o Senhor deu graça. Nesse encontro que nós tivemos na quinta-feira, foi como se eu tivesse tirado uma tonelada de cima das minhas costas. Irmãos, nós somos livres nesse lugar, somos igreja do Senhor Jesus, mas tem autoridade aqui dentro, não tem? Nesse ministério, Deus levantou autoridades. Então, esse é o zelo pelo rebanho. Nós não vamos aceitar qualquer coisa sendo ministrada aqui para esse rebanho, a partir ou de uma teologia errada, né? Ou a partir de um comportamento que não é padrão bíblico. Estou explicando isso para vocês porque nós temos esse cuidado. Mas eu fiquei muito aliviado e vi alguma coisa que me abençoou. Que aquelas coisas que eu já estava falando nos dias passados, recentes aqui de cima, o irmão estava confirmando e de uma forma muito mais enfática ainda. A questão do batismo, nós estamos aqui, vocês já devem ter visto, né? Sempre agora que nós batizamos, nós não pomos a mão para receber o batismo com o Espírito Santo. A ênfase que sempre é dada de que o batismo não é alguma coisa lá para frente, é junto com a sua entrega para o Senhor Jesus. E outra coisa que me chamou muita atenção, a ênfase no arrependimento, que traz o quê? Um alívio. Quando essas confissões são feitas, esse arrependimento é mostrado, né, através dessa conduta, dessa prática aí de confissão de pecados. E a sequência disso, a água do batismo, como eu já falo aqui, assim como a ceia, o batismo tem a sua implicação espiritual e ele não é apenas um rito. Então, depois dessa conversa, eu fiquei muito à vontade e começamos aqui. E não só vimos, mas também aprendemos. Aprendemos numa área onde nós somos realmente assim bem juninhos. A área do testemunho, que nós passamos o ano passado enfatizando. Vocês se lembram? Uma coisa muito importante que também é tão falada aqui. Você é testemunha de Deus, assim como os missionários que vocês viram aqui, que estão sendo enviados para outros lugares, pelo chamado de Deus na vida deles. Você já tem o seu campo. O seu campo é a sua família, é o seu trabalho, é a sua escola, são as pessoas que estão no seu ambiente normal de vida. Você vai falar do Senhor para elas em todas as oportunidades que surgirem. Se ele estiver lá com um problema de saúde, impõe as mãos e ora. Nós vamos começar a ver muito mais sinais.
enfatiza a necessidade de um arrependimento para que Deus entre e governe a vida. E não esse evangelho apenas assim linear, fala aí, Jesus, eu estou entregando minha vida para o Senhor, sem arrependimento, sem entendimento de que a busca pelo Senhor, ela é gerada a partir desse entendimento de que nós precisamos de Deus. E que sem Ele nós estamos perdidos. Perdidos. Isso, meus irmãos, nós vimos aqui como foi tão importante. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, e não terminou não. No meio da semana, acho que foi quinta-feira, né, que foi o culto das mulheres. O culto das mulheres. Eu estive aqui também porque eu conheço a irmã que ministrou a palavra e para mim ela é uma referência, essa irmã. E ela caiu aqui também igual o Torben, de paraquedas na comunidade. E trouxe uma palavra muito edificante para nós aqui. Então eu quero perguntar para você, você acha que Deus, através dessas últimas coisas que nós temos ouvido e visto aqui na comunidade, não está realizando alguma coisa ou querendo nos levar um pouco mais além do que aquele ponto ou posição que nós tínhamos até hoje? Eu estou perguntando. Sim. Levanta a mão aí quem está entendendo que o Senhor está se movendo. Aleluia. Isso é tão bom porque eu não estou uma voz assim solitária, né? Afirmando essas coisas. Então eu quero que você abra sua Bíblia aí, lá no Antigo Testamento, no capítulo 26 de Levítico. Irmãos, o fogo não vai apagar, hein? A chama não vai apagar. Capítulo 26, versículo 13. O Senhor falando ao povo de Israel através de Moisés. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Vocês eram escravos. Eu tirei vocês lá daquela condição. Quebrei o jugo que estava sobre o pescoço de vocês, para que vocês andem eretos. Meus irmãos, como é que nós temos andado como filhos de Deus aqui na terra? Eu tenho entendido com muito jugo ainda. Muito jugo. Ué, mas Jesus não liberta? Nós temos que responder para nós mesmos. Jesus me libertou? A minha vida é uma vida debaixo de jugo, peso? Ou eu sou livre? Ou eu ando ereto? Eu agora posso ser reconhecido entre os demais, porque estão vendo meu rosto. Estou ereto. Foi isso que Deus fez com os filhos de Israel quando os tirou do Egito. E lá em Zacarias, capítulo 4, quero que você vá lá comigo. Essa é uma palavra que o Senhor trouxe para Zorobabel, que estava dentre aqueles que voltaram da Babilônia, e ele fazia parte, né, da descendência de Davi, e, consequentemente, ele tinha essa característica, né, daquele que tinha sobre ele essa unção aí de realeza, né, por causa de Davi, o pai. Não por força, versículo 6, aliás, vou começar no principinho dele aí. Prosseguiu, capítulo 4, versículo 6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esse espírito que nós temos aí como o nosso logotipo, representado no nosso logotipo. Esse espírito que veio
e transformou aqueles pescadores em homens, pescadores de homens, mas como? Em que condição? Com autoridade. Eles antes ficavam escondidos, fugidos, mas de uma hora para outra eles saem para a rua. Pronto, não tem mais jeito de segurar. Saíram quando? Quando o Espírito Santo veio sobre eles. E Jesus falou, vocês não vão, esperem até que, não por força nem por poder, é pelo meu Espírito. O Espírito chegou e encheu aquele pessoal. E eles começaram a testemunhar, foram presos, levados diante das mesmas autoridades que tinham matado Jesus, e eles disseram para ele, vocês crucificaram ele. Ué, que isso? Esses galileus aí, pescadores, pessoas simples, como que eles estão falando assim? Havia na vida deles essa unção que nós estamos carecendo dela agora. Aceitou Jesus, entregou a vida para ele, mas é um reme-reme. Eu estou lendo um pouquinho a Bíblia, mas nem todo dia dá para me ler. De noite, todo dia, antes de dormir, eu faço uma oração. Será que é isso? Nós temos que viver em novidade de vida. Esse Espírito tem que sair em realizações através da sua vida. Você tem que ser, como Jesus falou, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu quero isso, por isso que eu estou totalmente inconformado e entendo que o Senhor está fazendo a mesma coisa com vocês, que aí levantaram a mão, entendendo que o Senhor está se movendo. E não pode parar mais não. Muitas vezes vocês me ouviram falar o seguinte, Senhor, eu sei de muitas coisas que o Senhor tem feito. Talvez não sejam tantas assim, mas o suficiente para eu saber que o Senhor é poderoso, que o Senhor está atuando na terra, que o Senhor está fazendo coisas maravilhosas, mas eu quero ver essas coisas aqui. Na rua Jornalista de Djalma Andrade, 1350. Eu já mandei esse endereço para o céu. Tá? Senhor, eu creio em tudo que eles estão me falando aí, que o Senhor já apareceu, que o Senhor curou fulano, que o Senhor fez uma coisa maravilhosa lá, que as coisas se juntaram e manifestou assim uma resposta sobrenatural do Senhor no meio daquela congregação. Mas eu quero aqui. Jesus, eu creio em tudo isso, mas eu quero aqui. Você quer também? Levanta a mão. Jesus, aqui, nós queremos. Nós queremos mais do Senhor, ó Deus. Nós queremos a plenitude do Teu Espírito na nossa vida. Nós queremos isso. Irmãos, não é para nos vangloriar de coisa alguma. É para que o Senhor seja percebido. Não é para você, agora eu oro, as pessoas são curadas, ou impõe as mãos, elas são batizadas no Espírito. Não. É para que o Senhor flua através da sua vida e complete esta obra maravilhosa que o Espírito Santo está fazendo na terra, que é a formação desse corpo, que é a igreja, para que quando ele estiver pronto, o Senhor o retire da terra. Nós entramos dentro do programa, de uma forma ativa, de Deus na terra. É um pouco assim constrangedor, às vezes as pessoas assim, não sabem o que elas querem, ou o que Deus quer para elas. O salmista fala o seguinte, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Então, eu acho que muitas vezes, muitos de nós estão querendo coisas maravilhosas, sim, no sentido de se promover. Não, esquece isso. Jesus fala que depois que você tiver feito tudo que você tem que fazer, você deve se considerar servo inútil. Inútil porque proporcionalmente o que Deus tem para você, você nunca poderia alcançar. Nunca. Mas Ele já disponibilizou para você na pessoa de Jesus. Então, queridos irmãos, prepare-se, aperte os cintos, porque nós vamos subir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, o Senhor está vendo essa congregação que é tua, filhos do Senhor, que não querem mais andar curvados,
com peso sobre a vida deles, ó Deus, com vida de escravo. Pelo teu poder, vem e quebra todo jugo, ó Deus. Porque não é por força nem pelo poder do homem, mas pelo poder do Senhor. Tira-nos dessa condição de sobreviventes e traga-nos, ó Deus, para essa condição a qual o Senhor nos tem dado na pessoa de Jesus, que é a ordem da qual participamos hoje, da qual Ele é o sumo sacerdote. Te pedimos, ó Deus, não deixe que tudo aquilo que já temos percebido e visto do Senhor aqui nos últimos momentos desse ministério, fique assim como uma referência na história apenas. Meu Deus, nós queremos continuar. E o Senhor lembra que eu falei para o Senhor, eu não quero uma visita, eu quero uma moradia. O Senhor já visitou, mas o Senhor vai embora, não serve. O Senhor tem que ficar o tempo todo. Promover tudo que é a vontade do Senhor. Esse ministério te pertence, ele existe porque o Senhor quis. E nós não queremos, Senhor Deus, não ter expressão diante do Senhor no plano espiritual, Senhor. Nós precisamos de ter a nossa função clara, o nosso posicionamento como parte do corpo do Senhor aqui nesta cidade. Meu Deus, nos abençoe, eu te peço para que nós possamos andar de uma forma consistente em cima da Tua palavra. Remove todo o medo do nosso meio, remove toda a restrição que já foi colocada na nossa mente como uma fortaleza do inimigo e a gente pensa que não pode sair mais. O Senhor quebrou o jugo que estava sobre o pescoço daquele povo ali no Egito e os fez andar eretos. Senhor, faça com que também nós possamos andar eretos, na plenitude do Teu Espírito, na segurança de quem somos agora no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.